Você já parou para pensar em como pode realmente testar o caráter de uma pessoa? Ou, mais importante ainda, como essas situações revelam quem você é de verdade? No vídeo de hoje, vamos explorar duas ações poderosas que podem revelar o verdadeiro caráter de alguém, e quem sabe, até o seu próprio. Fique comigo, porque a reflexão que vamos compartilhar pode mudar a forma como você enxerga os desafios e as relações ao seu redor. Você já enfrentou momentos de dificuldade e se sentiu desmotivado? Ou talvez tenha se perguntado se vale a pena continuar tentando? Acredite, este vídeo traz respostas diretas e poderosas para essas questões, com citações motivacionais e lições profundas que podem te ajudar a encontrar mais força e autenticidade em sua jornada. Vamos falar sobre resiliência, autenticidade e felicidade. Vamos te mostrar como transformar adversidades em aprendizado e como, com a mentalidade certa, você pode mudar a sua situação e sua vida. Se você está pronto para dar um passo em direção a uma vida mais focada e plena, então este vídeo é para você. Já se perguntou o que é necessário para testar verdadeiramente o caráter de uma pessoa? Não estou falando sobre ações grandiosas ou gestos de heroísmo, mas sobre as pequenas escolhas, os momentos silenciosos, aqueles que ninguém vê. Carl Jung, o grande psicólogo suíço, acreditava que os aspectos mais profundos da nossa personalidade estão ocultos nas sombras da nossa mente. Ele dizia que, para conhecermos verdadeiramente a nós mesmos, precisamos confrontar o que há de mais sombrio em nosso ser. O que aconteceria se, de repente, fôssemos forçados a encarar essas sombras? O que seria revelado sobre nossa essência? Parece estranho pensar que as nossas ações mais simples podem ser o verdadeiro teste de nosso caráter, mas a realidade é mais complexa do que imaginamos. Imagine-se em uma situação desconfortável, uma crise no trabalho, uma traição de um amigo, ou um desafio financeiro. À primeira vista, tudo o que você faz pode parecer reativo, mas o que realmente conta é o que se esconde por trás dessas reações. Jung dizia que cada pessoa tem um lado oculto, uma parte de nós mesmos que, muitas vezes, preferimos ignorar ou negar. No entanto, quando colocados em situações de pressão, esses aspectos surgem de forma imprevista, muitas vezes em formas distorcidas que nos assustam. É nesse momento que o ego, aquele que Carl Jung chamou de máscara social, entra em cena. E você se pergunta, até que ponto o seu verdadeiro eu está sendo distorcido por essa máscara? Lembre-se da famosa citação, quando o ego morre, a alma desperta. Isso não é apenas uma ideia filosófica, mas uma convocação à ação. O que seria necessário para você deixar de lado sua fachada, seus medos, e encarar sua essência mais pura? Imagine a sensação de perda momentânea que isso poderia causar, mas também a liberdade que viria depois. A ideia de que a felicidade não é a ausência de problemas, mas a habilidade de lidar com eles nos leva a um novo patamar de reflexão. Somos condicionados a acreditar que devemos evitar o sofrimento a todo custo, que a vida ideal é aquela onde tudo corre de maneira tranquila e sem esforço. Mas e se estivermos totalmente errados? E se a verdadeira felicidade for encontrada não no conforto, mas na coragem de enfrentar a tempestade? Pense em heróis modernos, empreendedores que enfrentam falências, atletas que superam lesões devastadoras, ou até mesmo aqueles que sobrevivem a traições profundas. Todos eles têm algo em comum, enfrentam o desconforto e, ao invés de fugir dele, aprendem a crescer e a se adaptar. Agora, imagine se os outros pudessem ver suas fraquezas mais profundas. Aquela sensação de ser invadido, exposto. Como reagiríamos se nossos defeitos e vulnerabilidades fossem colocados à prova diante dos outros? A resposta pode ser aterradora, não? A mesma sensação de desconforto é experimentada por aqueles que enfrentam pessoas tóxicas em sua vida. O que Jung nos ensinou sobre a projeção do ego se aplica perfeitamente aqui. Muitas vezes, aqueles que tentam controlar nossa percepção estão apenas refletindo seus próprios medos e inseguranças. O que podemos aprender sobre nós mesmos ao sermos desafiados de tal forma? E se eu te dissesse que o simples ato de mudar sua mentalidade é, na verdade, a chave para lidar com tudo isso? A sociedade, em sua busca incessante por soluções rápidas e gratificação instantânea, nos ensina a evitar o desconforto, a fugir das dificuldades. No entanto, a verdadeira transformação ocorre quando decidimos, de maneira corajosa, encarar os problemas de frente e olhar para dentro. O que Carl Jung nos diria sobre isso?
Ele nos encorajaria a aceitar nossas sombras, a ver além do medo e a encontrar luz no caos. Mas o medo, esse é um monstro que todos nós enfrentamos. O que acontecerá se aceitarmos essa verdade profunda? O desconforto é a porta de entrada para a evolução? Quando a vida se torna difícil, parece que as respostas se tornam cada vez mais distantes. Mas, na verdade, elas estão bem diante de nós, em nossa disposição de buscar, refletir e aprender. Cada uma dessas citações, cada uma dessas reflexões que estamos compartilhando, tem o poder de mexer com suas certezas. Elas têm o poder de quebrar padrões, de te desconstruir e, por fim, de te transformar. Não há mistério maior do que descobrir quem realmente somos, e não há medo mais profundo do que encarar nossas próprias sombras. A pergunta é: você está pronto para enfrentar esse desafio? À medida que mergulhamos nas complexidades do caráter humano e das questões sobre ego, alma e resiliência, podemos nos deparar com um ponto crucial que não podemos ignorar: a ideia de que a verdadeira transformação só ocorre quando o ego é destruído. Para muitos, essa é uma visão redutora, quase assustadora. Afinal, o ego é uma parte essencial da nossa identidade. Ele nos dá estrutura, direção e até mesmo proteção. Dizer que ele deve morrer para a alma despertar pode parecer um convite à anarquia interna, como se estivéssemos sendo desafiados a abandonar toda a nossa humanidade. Mas, ao refletir sobre isso mais profundamente, podemos questionar: seria mesmo necessário destruir o ego para que o crescimento pessoal aconteça? Em muitos aspectos da vida moderna, o ego desempenha um papel fundamental na nossa motivação, na nossa autoestima e até no nosso sucesso. No entanto, isso não significa que ele seja inviolável ou que deva ser o único norte para as nossas decisões. O ego, embora necessário, também pode se tornar um obstáculo. E se, em vez de destruí-lo, pudéssemos apenas aprender a equilibrá-lo, a controlá-lo de maneira saudável? Talvez, ao invés de lutar contra ele, o segredo seja encontrar harmonia entre nossa autenticidade e a necessidade de proteção que o ego nos proporciona. Aqui entra uma reflexão interessante. Será que, ao tentar matar o ego, não estamos apenas criando mais um ciclo de negação, onde ignoramos partes importantes de nós mesmos? Quando Carl Jung fala sobre a sombra, ele nos lembra que a verdadeira transformação não vem da luta contra nossas características menos agradáveis, mas do reconhecimento e integração delas. O ego, em muitos casos, é apenas uma resposta defensiva. Ele não precisa ser destruído, mas compreendido e redirecionado. Assim, em vez de considerar a morte do ego como uma solução, poderíamos nos perguntar: o que acontece quando aprendemos a viver com ele de forma consciente? Por outro lado, a ideia de que a felicidade não é a ausência de problemas, mas a habilidade de lidar com eles continua sendo uma verdade profunda. No entanto, vale a pena questionar se a forma como enfrentamos os problemas é, de fato, uma escolha consciente ou uma reação automática. O que nos leva a tomar decisões, a nos comportar de maneira resiliente ou até mesmo a resistir ao desconforto? Estamos realmente agindo de forma deliberada ou estamos apenas sendo empurrados pelo fluxo da vida? Isso nos traz a questão do controle: até que ponto somos senhores de nossa própria resposta aos desafios, e até que ponto somos apenas reféns das circunstâncias? A concessão aqui seria justamente a admissão de que o medo, a insegurança e a dor fazem parte da experiência humana. Não podemos esperar uma vida sem dificuldades, mas podemos buscar maneiras de lidar com elas de maneira mais sábia e centrada. O desconforto e a dor não são apenas inimigos a serem derrotados, mas indicadores importantes de crescimento. Porém, mesmo reconhecendo isso, não podemos simplesmente ignorar os momentos de fragilidade que nos são impostos. Todos nós, em algum ponto, enfrentamos situações que nos fazem questionar nossa própria força. A verdadeira questão é como nos permitimos ser moldados por essas experiências. Na verdade, a linha tênue entre o ego e a alma, entre a dor e o crescimento, é o que nos desafia a questionar: o que está em jogo quando tentamos entender o verdadeiro caráter de uma pessoa? A resposta não está em grandes gestos ou em uma luta constante contra nossas fraquezas, mas em algo mais profundo. Talvez a chave seja, em primeiro lugar, a honestidade consigo mesmo. Quando olhamos para os outros e os julgamos, o que estamos projetando de nossas próprias inseguranças e medos? Quando julgamos, será que estamos vendo a pessoa real ou apenas a versão que nossa mente construiu a partir de nossas próprias sombras?
A reflexão aqui vai além do simples conceito de crescimento pessoal. Trata-se de uma jornada interna de descoberta, onde cada pequena decisão nos aproxima ou nos afasta de quem realmente somos. Se a felicidade não é a ausência de problemas, mas a capacidade de lidar com eles, então a verdadeira questão é: como estamos lidando com o que surge em nossas vidas? Em que ponto as escolhas que fazemos para enfrentar nossos desafios se tornam uma definição de quem somos? Será que estamos realmente vivendo de acordo com nossas crenças ou estamos apenas reagindo aos estímulos do mundo ao nosso redor? Enquanto nos questionamos sobre nossas reações, surge outra dúvida: o que fazemos quando a adversidade se torna insuportável? Quando não conseguimos mais carregar o peso das dificuldades? O que Carl Jung diria sobre esses momentos de vulnerabilidade extrema? Ele sugeriria que nos aprofundássemos ainda mais nas sombras da nossa psique? Ou nos desafiaria a buscar a luz, mesmo nas situações mais sombrias? Isso nos leva à última pergunta: a vulnerabilidade é, de fato, uma fraqueza, ou ela é a verdadeira fonte de nossa força? Ao refletirmos sobre essas questões, começamos a perceber que o teste do caráter não é apenas uma questão de como reagimos à adversidade, mas de como nos relacionamos com nossas próprias vulnerabilidades. O maior mistério de tudo isso é que, ao buscarmos entender o caráter, não estamos apenas tentando entender os outros. Estamos, na verdade, tentando entender a nós mesmos. Quem somos quando tudo está perdido? Quando não há mais fachada, não há mais controle? Estamos dispostos a encarar essa verdade desconfortável? Isso é o que realmente revela o caráter de uma pessoa, sua disposição para aceitar a si mesma, com todas as suas imperfeições, sombras e luzes. A questão não é se estamos prontos para enfrentar isso, mas quando decidiremos finalmente fazer isso. E então, ao chegarmos ao fim dessa reflexão, surge uma última provocação: o que você fará com a sua verdade agora? Continuará projetando as sombras ou terá a coragem de enfrentá-las? A resposta, no final, não depende de ninguém mais, mas de você mesmo. O verdadeiro teste do caráter é, na verdade, uma escolha silenciosa que fazemos todos os dias, a escolha de ser honesto com a nossa própria alma. Chegamos ao fim de mais uma jornada de reflexão, onde buscamos entender o que realmente testa o caráter de uma pessoa. Desde o início, discutimos a ideia de que, para entender a essência de alguém, não precisamos de grandes gestos ou façanhas, mas sim observar como essa pessoa lida com as adversidades da vida e como ela enfrenta suas próprias sombras. Vimos como Carl Jung nos alerta sobre a importância de abraçar nossas vulnerabilidades e reconhecer nossas fraquezas, em vez de simplesmente tentar derrotá-las. O ego não precisa ser destruído, mas sim compreendido, equilibrado. Refletimos sobre a verdadeira natureza da felicidade, que não está na ausência de problemas, mas na habilidade de lidar com eles de maneira consciente e resiliente. As adversidades que enfrentamos não são inimigas a serem derrotadas, mas professores que nos desafiam a crescer. E é nesse processo de crescimento que, muitas vezes, revelamos nosso verdadeiro caráter. Portanto, não é o que fazemos em momentos de facilidade, mas como reagimos quando estamos no limite da nossa capacidade que revela a profundidade do nosso ser. Em nosso caminho, também exploramos o desconforto, a vulnerabilidade e o medo, que, muitas vezes, são vistos como fraquezas, mas que, na verdade, são os grandes mestres da vida. O verdadeiro caráter é forjado no confronto com esses aspectos da nossa existência. O que Carl Jung nos ensinou é que, ao integrarmos nossas sombras, ao aceitarmos nossas limitações, podemos nos tornar mais autênticos e completos. E é através dessa aceitação que, finalmente, podemos alcançar um estado de equilíbrio entre o ego e a alma. Com isso em mente, a pergunta permanece: você está pronto para enfrentar o desconforto e a vulnerabilidade que surgem em sua vida? Está disposto a olhar para dentro e confrontar as sombras que habitam sua psique? Ou continuará a ignorá-las, mantendo-se refém de uma versão superficial de si mesmo? Essas perguntas são apenas o começo de uma jornada mais profunda, e este vídeo é apenas uma parte dela. Existem muitos outros desafios e lições que podemos explorar juntos. Se você gostou dessa reflexão e deseja continuar essa jornada de autoconhecimento, te convido a se inscrever no canal e a explorar os outros vídeos. Cada um traz uma nova perspectiva, uma nova camada de entendimento sobre a vida, os relacionamentos e o nosso crescimento pessoal.
Não deixe de acompanhar, pois o que está por vir pode ser a chave para desbloquear um potencial que você nem imaginava possuir. Agradeço profundamente por ter ficado até o final. Sua presença aqui mostra o seu compromisso com o autoconhecimento e a transformação. Continue essa busca, continue questionando, e acima de tudo, continue crescendo. Até o próximo vídeo.